Fala galera, sejam muito bem-vindos, galera. Meu nome é Bruno Linhares, sou especialista em endodontia, prótese e dentística, galera. Bom, nesse vídeo de hoje vamos fazer uma aula aqui, uma primeira parte relacionada a urgências no atendimento odontológico, pessoal. Por que eu decidi fazer essa aula, passar aqui para vocês um pouco do meu conhecimento? Bom, eu sou endodontista desde 2008, né? Eu me formei em 2007. 2008 eu já comecei a fazer atualização em endodontia, 2009 especialização, 2011 comecei a dar aula como professor auxiliar em endodontia. E aí é o seguinte, de lá para cá, o que eu vejo muito, né, eu saio bastante do meu consultório para ir em outros consultórios atender essa parte odontológica. E o que eu vejo muito é justamente isso, galera, é a dificuldade de se diagnosticar na odontologia. A dificuldade de saber se, eu preciso fazer um tratamento de canal, eu não preciso. Pô, esse caso aqui, como é que eu vou... preciso entrar com antibiótico, preciso entrar com anti-inflamatório no meu paciente, posso intervir, posso mandar para casa. Então, essas dúvidas que não podem acontecer no momento de urgência. Eu costumo falar o seguinte, pessoal, para os meus alunos. O momento da urgência, quando um paciente entra em contato contigo, relatando dor e que precisa ir ao seu consultório, cara, esse é o melhor momento para você ganhar aquele paciente. Por quê? Nesse momento, o benefício que você vai entregar para ele é muito maior do que o valor que ele vai pagar, independente do valor da sua consulta. Por quê? Porque você vai estar tirando a dor desse paciente. Então, não dá para negligenciar esse momento, galera. Eu não posso apenas chegar para o meu paciente, quando ele chegar no meu consultório com dor, primeiro, eu não posso encaixar ele. Eu vou te encaixar, cara. O encaixe não adianta, porque eu preciso saber, eu preciso conversar com esse paciente. Eu preciso ouvir o que ele está me dizendo. Eu preciso pôr em prática as dores desse paciente. Eu costumo falar muito em aula o seguinte: escutou o que o paciente te passou? Reproduz as dores dele na boca. Se ele tem dor com frio num determinado local da boca, reproduz essa dor com frio. Como é que eu vou reproduzir dor com frio? Endo-ice, endofrost. Não vou usar uma aguinha gelada, não vou usar gelo, como eu já vi dentistas usando. Dor com quente, eu vou reproduzir, vou pegar um bastão de gota-peste, eu vou aquecer, vou reproduzir a dor de dente, no dente com o quente nesse paciente. Eu preciso reproduzir o que ele está me falando, para eu poder chegar no diagnóstico correto. Então, não dá para eu encaixar ele entre um paciente e outro. Não dá para eu separar 20 minutos, 30 minutos somente para ele. Entendeu? Esse é o momento que você conseguindo realizar uma boa consulta de urgência, você conseguindo solucionar o problema desse paciente, cara, esse paciente vai te agradecer pro resto da vida e mais, ele vai virar um grande indicador profissional para você. Se você solucionou, ele vai virar um grande indicador para você. Não cabe o paciente chegar no seu consultório com dor, você não saber solucionar essa dor desse paciente, chegar para ele e falar o seguinte: eu vou te passar um anti-inflamatório porque com inflamação eu não posso anestesiar. Já ouvi muito isso de paciente. Eu fui no consultório tal, e aí falou que eu não podia tomar anestesia. Eu posso tomar anestesia para tratar esse dente, doutor? Lógico que você pode. Por que não? Lógico que você pode tomar anestesia para tratar esse dente. Então, galera, é uma das partes mais importantes da odontologia, saber diagnosticar o paciente que chegou no seu consultório relatando dor. Eu preciso saber qual caminho eu vou tomar. Então, vamos entrar na aula aqui. Deixa eu fechar aqui. Essa é uma aula que eu preparei para especialização. Deixa eu abrir ela aqui. Vamos começar por aqui. Então, vamos lá, galera. Então, quando eu devo indicar um tratamento endodôntico? Primeira coisa, o paciente chegou no seu consultório com dor. Isso significa que é canal? Não, porque nem todas as dores estão relacionadas a tratamento de canal. Eu já escutei isso também, de dentista entrar em contato comigo. Bruno, eu estou com um paciente para marcar aqui, que dia que você pode vir? O paciente está com dor. Eu falo, bom, peraí,
Você já atendeu esse paciente? Você já fez lá a primeira consulta de emergência, de urgência desse paciente? Não, ele está com dor, então é canal. Gente, isso não existe. Paciente com dor não significa que essa dor é canal. Eu preciso identificar. Eu preciso saber o que ele está sentindo. Então, a dor pode ser. Quando que eu vou indicar canal? Quando a dor é relacionada a uma dor referente à endodontia. Ou desequilíbrio oclusal. Paciente com desequilíbrio oclusal. Que paciente seria esse? Paciente com ausência de dente. Ele teve a extrusão do dente antagonista. E, nesse caso, ele precisa reabilitar onde foi perdido. Ele precisa reabilitar, posicionar um implante naquele espaço perdido, só que agora ele não tem espaço para prótese sobre o implante. O que o protesista vai pedir você para fazer? Ele vai fazer o desgaste, vai fazer um preparo no dente adjacente, e aí vai precisar fazer o tratamento de canal porque expôs a polpa. E aí, nesse caso, não é referente à patologia, mas é uma indicação protética. Traumas oclusais. Traumas oclusais também podem levar à necessidade de tratar o canal, de fazer a endodontia. E aí, por exemplo, traumas antigos. O paciente chegou no seu consultório. Se ele tem um dente com a coloração anormal, que é o quê? Pô, todos os dentes estão com uma coloração ali próximas, mas se tem um mais escurecido, tem um com menor brilho, você já vai perguntar nesse paciente. Olha só, você lembra se você teve algum trauma, se você bateu com a boca em algum lugar? Esse tipo de trauma. Olha só, outra coisa importante. Às vezes o paciente chega no consultório, deu uma pancada, sofreu um trauma, aí o 11 fraturou a incisal do 11, o 21 não aconteceu nada. E aí você vai focar só para o 11. Você vai, faz todos os testes no 11, você reabilita ele com resina, tá tudo direitinho, e aí você dá alta para o paciente. Negativo. O problema maior ali vai estar, quer dizer, pode estar no 21. O problema maior pode estar no 21. Mas como assim? Quem quebrou foi o 11. Por isso mesmo. Porque se o 11 quebrou, significa que ele não absorveu todo o impacto da pancada. Já o 21 não. O 21 ele absorveu todo esse impacto. Será que toda essa energia absorvida não foi suficiente para causar um trauma no nervo e levar esse dente à necrose? Então, um paciente com trauma oclusal, eu preciso acompanhar ele. Eu preciso marcar consultas de acompanhamento, fazer teste de vitalidade pulpar nos dentes que sofreram trauma, fazer radiografia desses dentes. Eu não posso simplesmente reabilitar e dar alta para esse paciente. E questões estéticas, né? Questões estéticas hoje muito em evidência, né? Isso foi 2 semanas atrás. 2 semanas atrás, eu precisei tratar a endodontia de um paciente que fez o preparo de coroa total para receber a porcelana, recebeu a porcelana e depois começou a sentir dor. E aí eu falo o seguinte, galera, a gente pode fazer tratamentos, reabilitar esteticamente o paciente sem precisar fazer tratamento endodôntico? A gente pode, sem sombra de dúvida. Eu, como endodontista, eu falo isso para vocês. Sim, a gente pode pegar, fazer o preparo de coroa total, fazer o meu provisório, trabalhar com as minhas moldagens, tudo direitinho, e depois fazer a colocação do bloco definitivo sem precisar fazer o tratamento de canal. Porque o que eu sempre falo? Qual o melhor material para estar dentro da polpa? Melhor material para se estar dentro do canal. Melhor material para se estar dentro do canal é a polpa. Sem sombra de dúvida. Melhor material para se estar dentro da raiz do dente é a polpa. Não é a gutapercha, não é pino de fibra de vidro, não é resina. Então, se eu puder reabilitar o meu paciente mantendo a polpa de forma saudável, eu vou fazer. Se eu consigo fazer isso, ótimo para o meu paciente. Só que eu tenho que lembrar o seguinte: a cada milímetro que eu for desgastar de dentina, eu estou ampliando o canalículo, os túbulos dentinários. Por quê? Quanto mais próximo da polpa, maior são os túbulos dentinários, mais permeáveis eles são. Então, maior
a possibilidade de agredir essa polpa. Se eu tenho uma maior possibilidade de agredir essa polpa, eu preciso ter mais cuidado. Eu não posso pegar e usar brocas cegas. Eu não posso usar uma caneta sem a refrigeração adequada. Eu não posso pegar e fazer tudo de uma vezada só. Pisar igual que eu estou numa corrida, igual que eu estou no Fórmula 1. Eu tenho que desgastar suavemente. Dependendo dos casos, eu preciso marcar 2, 3 consultas para terminar o preparo. Isso tudo pensando no quê? Pensando em manter a polpa, o tecido pulpar saudável. Aí beleza. Aí tudo bem. Agora, se eu não tenho ou às vezes eu tenho todo esse cuidado na hora da cimentação, eu não uso um sistema adesivo adequado. Eu não faço o condicionamento ácido adequado, de acordo com uma polpa viva e com dentina exposta. Eu vou ter problema. Eu vou inflamar essa polpa. E aí lá na frente, eu vou precisar fazer o tratamento endodôntico. Então, todo o cuidado, lembra sempre disso, galera. Lembre sempre disso. Eu posso sim fazer o tratamento reabilitador do meu paciente com coroas totais sem fazer a endo, desde que eu não negligencie os cuidados necessários. E aí a origem da dor. Nós temos duas origens da dor, certo? Nós temos a dor de origem inflamatória. Então, quando meu paciente me liga e fala que está com dor, eu já aciono esse gatilho. Ou é uma dor inflamatória, ou é uma dor infecciosa. Dor inflamatória, eu vou trabalhar de uma certa forma. Dor infecciosa, eu vou trabalhar de outra forma. Então, eu tenho que ter isso na minha cabeça. Dor inflamatória, dor infecciosa. A dor inflamatória, eu tenho a cascata. Eu tenho os estágios dessa dor. Eu vou começar com uma hiperemia pulpar, eu vou passar por uma pulpite irreversível, vou passar por uma pulpite irreversível. Então, eu, como dentista, se eu recebo esse paciente, eu preciso, por isso, conversar com ele, reproduzir a dor que ele está me dizendo na boca, para eu tentar identificar qual o estágio da inflamação que ele está, qual o estágio da infecção que ele está, e aí intervir da melhor maneira possível. Então, hiperemia pulpar, galera. Hiperemia pulpar é o seguinte, eu falo que é uma congestão, é o início da congestão pulpar. Qual o exemplo que eu dou? Eu estou numa rodovia e essa rodovia está começando a ficar lenta, está começando a ter mais carros ali, está começando a ficar mais lento. Eu já não estou conseguindo andar 100 por hora nela, eu estou andando a 80, 70, já está mais devagar. Eu já não estou conseguindo movimentar tão tranquilo ali. Por que isso? A hiperemia pulpar é o primeiro sinal de agressão que o tecido pulpar está sofrendo. Qual que é o sistema da polpa? Eu tenho ali vasos sanguíneos, eu tenho sistema linfático e eu tenho sistema nervoso, certo? Quando há uma agressão nesse dente, por exemplo, quando eu tenho uma dentina exposta e ela é agredida, esse sinal de agressão chega até o nervo dessa polpa, o nervo manda um sinal para o sistema nervoso central. Olha só, sistema nervoso central, aqui é o nervo do dente 36. Tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, cara. Tem algum movimento estranho aqui de agressão que eu não estou conseguindo identificar o que que é. Eu preciso da sua ajuda. O que que o sistema nervoso central faz? Entra em contato com o vaso sanguíneo. Alô, vaso sanguíneo do dente 36. Eu preciso que mais células de defesa cheguem aí. Aumenta o seu calibre um pouquinho, não precisa aumentar muito não. Aumenta um pouquinho o seu calibre para que mais células de defesa cheguem aí para a gente poder entender o que está acontecendo. Então, esse é o processo inicial de congestão. Por isso que é uma dor com frio, eu aumentei um pouquinho o calibre. Então, quando vem o frio ali, ele dá aquela contração rápida e o choque no tecido pulpar. Cessa rapidamente, por quê? Porque eu estou no início da congestão. E é uma dor reversível. É uma dor que precisa de estímulos térmicos. Ela precisa de um estímulo para acontecer. Eu não tenho ainda uma inflamação do tecido. Eu tenho apenas um início de vasodilatação, tá? Exemplo aqui, ó. Exemplo de hiperemia pulpar, lesão cervical não cariosa, galera. Lesão cervical não cariosa é um exemplo de hiperemia pulpar. E aí eu vou contar um caso para vocês aqui, que aconteceu comigo, e aí eu mostro para vocês a importância do diagnóstico.
a importância do teste de vitalidade pulpar correto, né? Como eu falei para vocês, eu tenho o meu consultório e eu saio do meu consultório também para fazer a endodontia de outros colegas. Eu fui em um desses consultórios, fiz a endodontia do dente 24, 25, perdão. Fiz a endo do dente 25 da paciente. O paciente mora relativamente longe do consultório. E aí fiz a endodontia do 25. Fiz numa quinta-feira. Quando foi quarta-feira da outra semana, a secretária me liga. Ô, Bruno, lembra aquela paciente que você atendeu aqui quinta-feira passada? Então, ela entrou em contato com a gente e ela continua com dor. Aí, cara, quando acontece isso, eu sempre chego para a secretária e falo, pergunta nela como é essa dor. Porque para o paciente, galera, dor é tudo igual. Para o paciente, dor é tudo igual. E aí você vai ter que garimpar isso. Você que vai ter que começar a identificar que tipo de dor. E aí eu sempre mando para a secretária o seguinte, olha, pergunta a ela como é que é essa dor. Se dói com crente, se dói com frio, se aumenta com quente ou frio, se dói quando ela mastiga, se dói quando ela aperta. Pergunta para mim aí. Aí a secretária foi e respondeu, Bruno, ela falou que a dor vem quando ela bebe algo gelado ou quando ela está comendo algum doce. Eu falei, opa, peraí. Se é dor com gelado, se é dor com doce, ácido, então ela está tendo dor com gelo, frio e ácido. Eu preciso ter o que dentro do dente para que essa dor aconteça? Eu preciso ter fibra nervosa. Aonde que a fibra nervosa se encontra dentro do dente? Na polpa. Bom, falei, olha, pode até ser que seja o dente 24. Eu acho muito difícil, porque na maioria das vezes esse dente tem 2 canais. Eu encontrei os 2 canais, eu removi o tecido pulpar dos 2. Faz o seguinte para mim, pede a dentista que é a responsável pela reabilitação da clínica aí, para atender essa paciente e fazer testes de vitalidade no 24 e no 26. Pode ser que ela esteja com alguma sensibilidade nesses dentes aí. Como ela acabou de fazer o tratamento odontológico no 25, ela acha que é desse. Ah, tá, beleza, eu vou falar, Bruno. Passou alguns dias, manda contato comigo. Olha, a dentista falou que é esse dente mesmo, porque ela fez os testes aqui e é esse dente mesmo. Falei, pô, não, beleza, então marca para mim aí que eu vou ter que tentar achar um terceiro canal. Esse dente então vai ter um terceiro canal. Só que o que eu faço? Quando eu chego, eu sempre pergunto como é a dor e aí eu vou e reproduzo de novo a dor. Ah, Bruno, tá doendo com frio, tá doendo com doce. Dói e para? Ou dói e fica doendo? Não, Bruno, dói na hora e para. Falei, é na hora e para? Então, peraí, vamos fazer o teste. O que eu fiz? Endofrost, roletinho de algodão, ou um pouquinho de algodão na pinça porta-algodão, enrolei aqui, e aí fui no dente 25 que tinha feito canal. Dói? Não, não tá doendo. Fui no 24, dói? Não. Fui no 26, dói? Dói. 26 tinha uma retração, semelhante a essa aqui, ó. E aí, qual que era a dor dela? Toda vez que batia algo gelado ou doce nessa região, ela sentia dor. E aí eu falo para vocês, pô, dentista, qual a dificuldade de reproduzir isso? Provavelmente a colega não fez, ou fez errado. Porque é um teste simples. Pouquinho de algodão preso na pinça porta-algodão, vem com endofrost ou com endoice, espreia ali e você vai vir no dente e vai tocar. Não tinha dificuldade de fazer isso. E aí eu tive que pegar o espelho, mostrar para a paciente e falar, olha só, não é o dente que a gente fez a endodontia, ó, é o dente atrás. Por conta dessa reabsorção, ó, quando eu venho aqui, você sente dor. Poxa, é essa dor mesmo que eu sinto, Bruno, em casa. Então pronto, precisa reabilitar. Mas eu tive que me descolar do meu consultório, né, perder hora de consulta no meu consultório para ir lá e fazer um simples teste de vitalidade pulpar. Então, galera, leve a sério o teste de vitalidade pulpar. Cara, não custa nada ter um endoice ou um endofrost no consultório. Isso aqui incomoda. Aqui eu tenho dentina exposta, eu tenho os túbulos
maiores. Eu tenho maior permeabilidade, mais probabilidade de chegar até a polpa do dente. Aqui, ó, uma cárie inicial, a mesma coisa. Aqui eu não preciso tratar endodonticamente esse dente. A polpa está passando aqui, ó. A polpa está passando aqui. Pega e soluciona esse problema. Ó, infiltração de amálgama, mesma coisa, radiografei. Tá longe. Como que eu gosto de fazer remoção de amálgama? Sempre com isolamento absoluto. Sempre. Cara, a amálgama, a gente já tem. Antigamente a gente achava, por falta da tecnologia, que a contaminação com o mercúrio acontecia só no momento da reação química ali para formar a liga de amálgama. Hoje a gente sabe que não. Um dente desse, toda vez que ele está em contato, ele está liberando um pouquinho de mercúrio. Agora, você imagina eu fazer a remoção disso aqui do meu paciente sem o isolamento absoluto. Ele vai engolir mercúrio. Eu vou intoxicar muito mais esse paciente. Então, remoção de material de amálgama, galera, sempre com isolamento absoluto. Sempre, sempre. Beleza? E a pulpite reversível, então? Então, a gente passou pela hiperemia pulpar, chegamos na pulpite reversível. Hiperemia pulpar, tranquilo, né? Qualquer dúvida, cara, manda aí nos comentários, tá? Se você não segue o canal, pô, dá aquela moral, ajuda a gente aqui a falar mais sobre a odontologia, sobre a endodontia. Cara, segue nosso canal, ativa os sininhos aí para você estar recebendo sempre conteúdos novos, tá? Gostou desse conteúdo aqui? Compartilha com amigos dentistas. Vamos fazer com que a nossa odontologia ela cresça e se desenvolva, prospere cada vez mais na parte da odontologia em si, galera. Beleza? Fisiologia. A fisiologia da odontologia, ela é perfeita. Então, vamos lá. Na pulpite reversível, o que eu tenho? Eu vou ter aumento daquela congestão vascular que eu falei. O que vai acontecer? A fibra nervosa, ela continua sofrendo agressão, ela vai fazer outra ligação para o cérebro. Olha só, cérebro, é o seguinte, cara. Eu preciso de mais contingente aqui. Pô, eu tô apanhando demais, cara. Eu tô apanhando demais, eu não tô conseguindo me recuperar, a pancada tá sendo forte, eu preciso de um exército maior aqui. Vaso sanguíneo, seguinte, aumenta o calibre. Leva mais células de defesa para essa região. Eu preciso que você solucione esse problema. As etapas da inflamação no dente, galera, são as mesmas etapas de inflamação em qualquer área do corpo. Eu sempre falo isso com o meu paciente. Falo, ó, por exemplo, quando você toma uma pancada na canela, a canela vai inchar, você tem todo o processo inflamatório ali e volta ao normal. Por que no dente não volta ao normal? Porque eu não tenho a pele, que é um tecido elástico. O meu dente não é tecido elástico. Então, por isso que as dores são intensas ali no dente. Aí na pulpite reversível, se eu tenho uma maior congestão, significa que o quê? Eu vou continuar com as dores ao estímulo térmico, mas o tempo vai aumentar. Aumento do tempo de agressão da dor. Por quê? Porque está mais congestionado aquela região. E não vai ser aquilo de deu a dor e passou rápido. Não, deu a dor, diminuiu devagar. O frio vai continuar incomodando. Nessa etapa, a gente pode conseguir recuperar esse dente sem endodontia ou não, tá? Vai depender. Eu acho que nessa etapa aqui eu falo que depende mais da nossa mão. Porque eu não tenho nessa etapa ainda uma polpa exposta. Então, é aquele paciente que vai chegar com uma cárie profunda para você. Ou ele vai chegar com uma fratura de esmalte dentina. Ou ele vai chegar com uma fratura de restauração. E aí, eu preciso ter os cuidados para conseguir reverter esse quadro de pulpite sem precisar fazer a remoção da polpa. Tá? Por exemplo, escolher o sistema adesivo correto. Escolher a técnica de condicionamento ácido correta. Fazer um condicionamento ácido seletivo. Fazer um sistema adesivo. Eu não posso... Esse tipo de paciente aqui, se eu inundo o preparo com o sistema adesivo e deixo excesso de adesivo ali, cara, 90% de certeza que ele vai voltar para fazer endodontia. 90% de certeza. Porque ele vai voltar com dor, você vai achar. Só que a dor que ele vai voltar
Não está relacionado à pulpite, está relacionado ao erro na restauração desse dente, está relacionado ao erro de como você conduziu o sistema adesivo. E aí o que vai acontecer? Só que você vai estar linkado a, pô, eu já falei com o meu paciente que se ele voltasse seria endo. Você já vai pegar e vai fazer a endo. Você não vai tentar fazer uma nova restauração. Então tem que ter esses cuidados. Na pulpite irreversível, aí não tem jeito, a congestão já está para lá de arrebentado, o limiar de dor está lá em cima. O que acontece? Eu aumentei mais ainda o meu contingente de sangue naquela região para chegar a mais células de defesa. Nessa hora, se o vaso sanguíneo é aquele paciente que eu falo com ele o seguinte, cara, esse dente tá igual um coração. Eu sempre falo assim com o paciente, quando o paciente fala, cara, tá doendo, aí eu pergunto, dói com quente, frio? Cara, tá doendo direto. Tá doendo direto, tá igual um coração? Porra, tá igual um coração, você tá latejando pra cacete. Opa, aí não tem mais jeito, cara. Aí é pulpite irreversível, eu vou precisar tratar o canal desse paciente. Vou precisar tratar o canal. A dor é intermitente, provocada ou não. A dor vai irradiar. Normalmente, quando o paciente fala que, pô, deu dor até no ouvido, normalmente são os molares inferiores. Por quê? Porque a fibra, ela tá mandando um sinal tão rápido, que ela tá tão desesperada, ela tá mandando um sinal tão rápido ali pro sistema nervoso central, que ela conseguiu sensibilizar todo o nervo alveolar inferior, que vai chegar no complexo nervoso aqui, você vai começar a sentir dor até de ouvido. Entendeu? Dor lancinante. A dor aumenta quando deita. Por que que dor de pulpite irreversível aumenta quando deita? O paciente já está com aquele dente com o calibre vascular grande. Quando você deita, pela gravidade, você faz com que mais sangue chegue na cabeça e pescoço. Então, aquele dente ele vai receber mais fluxo sanguíneo. Aqui tem uma diferença da pulpite reversível. O frio para ele é bom. É aquele paciente que às vezes vai chegar no seu consultório com uma bolsa de gelo no rosto. E aí ele vai falar contigo assim, doutora, se eu tirar isso aqui, começa a doer. Por quê? Já está congestionado, não tenho mais espaço ali. Eu já fechei todos os espaços com o vaso sanguíneo. O vaso sanguíneo já está fazendo assim, ó, dando porrada no nervo. Se você bota o quente, expande. Todo o material que você coloca quente, ele expande. Coloca frio, ele contrai. Coloquei quente aqui, vai expandir esse vaso sanguíneo. Ele vai dar uma porrada ainda maior no nervo. Coloquei frio, ele vai contrair. E aí ele vai trazer um certo alívio. E aí já tem dor a percussão. Por quê? Porque o meu ligamento periodontal lá no ápice, ele já vai estar congestionado também. Eu vou ter isso aqui, ó. Espessamento periligamentar. Beleza, galera? E aí o último estágio, que é o último estágio que eu vou passar da inflamação, entrar na infecção, é a necrose pulpar. Necrose pulpar, ela vai ser, pessoal... Beber uma água rapidinho. A necrose pulpar é o quê? Lembra lá da hiperemia que eu falei, que está começando a congestionar a autoestrada? A avenida está começando a congestionar? Necrose pulpar é aquele engarrafamento total. É quando você entrou numa via e, pô, não tem como você andar nem para trás nem para frente, por onde entrou um monte de engarrafou total, não tem para onde andar. Nesse estágio, o sistema nervoso central, ele no ato de desespero, de tentar solucionar o problema, ele foi mandando sinal para vasodilatar, o vaso sanguíneo foi dilatando e aí ele fechou todo o espaço do canal. Não tem espaço mais ali. Então, o que acontece nesse momento? Não tem mais a troca metabólica. O vaso não consegue fazer esse movimento mais de entrar sangue, sair sangue, entrar sangue, sair sangue. Então, as células que estão ali, elas vão consumir todo o oxigênio. Consumiu todo o oxigênio do vaso, ela não vai conseguir fazer a troca do vaso, do oxigênio pelo gás carbônico. E aí entra em momento de estase. Estase vascular é justamente isso, quando para de ter o fluxo sanguíneo ali. Parou de ter fluxo sanguíneo. Lembra o seguinte, eu tenho bactéria. Ou eu vou ter Streptococcus mutans, que são as bactérias da cárie, ou eu vou ter bactéria da minha própria flora intestinal. E aí, se eu tenho uma estase vascular,
Se eu não tenho mais movimentação ali, se eu não tenho mais troca metabólica, as minhas células vão entrar em processo de morte. Entrando em processo de morte, o que, que vai acontecer? Eu vou ter as bactérias se alimentando, porque a bactéria vai começar a se alimentar dessas células mortas, ela vai aumentar a sua reprodução, ela vai aumentar a sua endotoxina, então ela vai começar a jogar toxinas para fora, gases para fora, ela vai se alimentar de toda a fibra vascular, toda a fibra nervosa ali, e o paciente não vai ter mais dor. É aquele paciente que, se ele conseguiu sozinho passar por todos os tormentos do processo inflamatório, desde da hemorragia, da hiperemia pulpar até a inflamação irreversível, ele consegue chegar nessa hora. E aí, qual que é o problema maior aqui? Ele acha que está tudo bem, ele acha que ele conseguiu resolver o problema dele sozinho. Mas não. Piorou o problema. É o que eu falo para o paciente, cara, agora você tem a bactéria aí, piorou mais ainda para eu tratar. Antes era só remover o nervo, agora eu preciso remover a bactéria, que é um ser vivo, vou ter que entrar em guerra contra ela. Porque, como eu falei, ó, ausência de dor ao quente ou ao frio. E aí a gente vem para o exame de vitalidade pulpar. Exame de vitalidade pulpar, galera. Vamos falar do teste frio. Teste frio, se eu tiver uma resposta rápida, significa que a polpa está inflamada. Se a resposta foi rápida e a dor passou rapidamente, eu estou com um estágio de hiperemia pulpar. É bem mais fácil de eu resolver. O que, que eu costumo falar com meus pacientes? Olha só, eu vou colocar um frio aqui, eu vou colocar um material frio aqui, vai doer e eu quero que doa. O paciente já faz assim, mas como assim? Você quer que sim? Que se doer, dependendo da dor, significa que essa polpa está boa. Ela está respondendo de forma saudável, o que para a gente seria o ideal, que aí eu não preciso fazer o tratamento de canal desse dente. E aí o que, que eu faço? Reproduz num dente bom. Às vezes o paciente até fala, não, doutor, não é esse dente que está doendo, não. Eu sei que não é esse dente. Mas eu vou fazer nesse dente aqui o teste com frio para você memorizar o que é uma polpa normal. E aí depois a gente vai fazer no dente que está doendo. E aí a gente faz. Se o teste der resposta mais lenta que o dente rígido, eu tenho uma polpa entrando em processo de necrose. Tá? Ela está entrando em processo de necrose. Você colocou o frio, significa o quê? Ela já teve a estase vascular. Já não tem mais movimentação nenhuma ali. E aí ela está entrando em processo de necrose vascular. Por que ainda dói um pouquinho com frio? Necrose ainda pode doer um pouquinho com frio, galera. Por que às vezes, num caso de necrose, até com um pouquinho de edema, você chega para o paciente e fala assim, não, eu vou fazer esse tratamento aqui, eu vou acessar seu dente sem anestesia, porque já está tudo necrosado, você não vai sentir. E o paciente sente. Porque as fibras do tipo C, as fibras nervosas do tipo C, são as últimas a serem degradadas. São as últimas fibras a serem degradadas. Então, essas fibras, quando você coloca frio, você vai ter a resposta, só que vai ser lenta. Se eu tenho, guarde isso. Eu estou fazendo o teste térmico. Eu fiz o teste, e eu sempre peço ao paciente fazer o seguinte: eu vou colocar o frio, quando eu tirar, você vai com a língua e fica esfregando a língua nesse dente. Por quê? Eu quero que ele volte com a temperatura rápida. Quando ele voltar com a temperatura rápida naquele dente, a dor tem que parar. E aí eu falo o seguinte: olha, vamos supor que seja o dente 36. Eu fiz no 46, ele sentiu dor. E aí, passou? Passou. Aí eu faço no 46. E aí, passou? Cara, foi igual esse. Um pouquinho mais a dor um pouquinho mais intensa, mas foi igual esse. Opa, então beleza. Então eu estou num quadro de hiperemia pulpar, e aí eu vou fazer, é retração? Eu vou tratar essa retração. É uma restauração que ele tem? Eu vou só trocar essa restauração. Tem uma fraturazinha, tem uma dentina exposta? Eu vou resolver isso. Agora, deu a dor maior e ele, putz, cara. E aí, passou? Tá passando. Tá passando. Não, passou. Eu estou num quadro de inflamação reversível. Aí eu vou lançar a mão da radiografia. Eu vou ter todos aqueles cuidados que eu falei para que eu não faça o tratamento endodôntico.
Agora, acontece justamente isso. Eu vim, encostei. O paciente dá um pulo na cadeira. Isso, mano, dependendo da cultura dele, ele solta até um palavrão. E aí ele fica assim. Ai, caraca, maluco, tá doendo pra cacete. Tá doendo pra cacete. E aí, passou? Não. Ele não quer nem ouvir sua voz. Passou? Puta que pariu, tá doendo pra caraca agora. Agora começou a doer. Agora tá pulsando tudo. É quadro de pulpite irreversível. É quadro de pulpite irreversível. Tem que tratar o canal. E o teste frio, resposta negativa, polpa necrosada. Beleza? Às vezes, dependendo do grau de inflamação irreversível, você vai botar o frio e ele não vai sentir nada. Porque se eu já tiver com a congestão quase entrando num processo de necrose, tem que pensar sempre isso. Você só vai fazer teste frio nesse dente se o paciente falar que dói com frio. Se ele falar que dói com quente, você vai fazer o teste quente. O teste quente no dente com hiperemia vai ser relativamente semelhante ao teste frio. Agora, quando você tem... O que você pode fazer? Você tem o paciente falando que dói com quente. Quadro de inflamação aguda, irreversível. Endofrost no algodãozinho. Vou pegar meu bastão de Butapeste, aquecer e botar no dente. Botei no dente, o paciente urrou de dor, começou a sentir muita dor. Você vai pegar o endofrost e vai colocar. Colocou o endofrost, pô, passou. Esquece, essa polpa, ela está prestes a entrar em processo de necrose. Às vezes, você pega um molar inferior, um molar superior, faz o acesso com esse quadro de pulpite irreversível e um dos canais já está necrosado. Normalmente, o canal com menor calibre, o canal mais estreito, ele já está necrosado. Sequência da cárie, né? Então, vamos lá. Cárie. Primeiro quadro dela, hiperemia, fácil de solucionar. Dependendo do metabolismo do paciente, de como ele consegue lidar com a dor, vai virar uma pulpite aguda ou pulpite crônica. Aqui, dependendo dos casos, eu ainda consigo fazer o tratamento endodôntico, se eu tiver no quadro de pulpite reversível. Foi para o próximo estágio, necrose, não tem jeito. Aí, necrose, já tenho bactéria, preciso tratar o canal. Necrose, mesma coisa que hiperemia. Se eu tenho, dependendo do meu metabolismo, eu vou conseguir. Quer dizer, dependendo do meu metabolismo, vai virar uma periodontite apical aguda, que vai trazer abscesso agudo, ou periodontite apical crônica, que para mim é uma das piores, quando o paciente consegue brigar tanto ali com a necrose, brigar, e criar isso aqui, ó. Porque são lesões obscuras, são lesões que você só vai ver ou na radiografia, ou quando o paciente tiver uma queda no seu metabolismo. E às vezes você está com um cisto enorme ali. Falar um pouquinho mais de pulpite reversível agora, clinicamente, galera. Pulpite reversível clinicamente, como a gente falou, vou ter uma cárie profunda, restaurações extensas, recentes ou fraturadas. As restaurações extensas recentes são quais? São aquelas que eu negligenciei a técnica de restauração. Errei no sistema adesivo, errei no condicionamento ácido. Em algum ponto ali eu errei que o paciente continuou sentindo dor. Dor com frio provocada, curta duração e bem localizada. Então, aqui eu consigo fazer a reversão desse quadro aí sem precisar fazer o tratamento endodôntico. Teste com calor, como eu disse, vai ser normal. O teste com frio com dor. Palpação e percussão, negativo. Exemplo aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem uma cárie extensa. E a dentina está protegida. Tá? Aqui eu preciso o quê? Só fazer remoção desse tecido e restaurar. Fratura, olha. Fraturou o dente. Fraturou a vestibular. Eu tenho uma dentina esclerosada aqui, ó.
eu vou condicionar o ácido aqui. Vou limpar, vou fazer toda a limpeza dessa região. Ou eu vou condicionar ácido aqui e puxar com resina, protegendo toda a parede pulpar aqui. Protegendo aqui o teto da câmara pulpar. Como foi feito aqui, ó. Tá vendo? Reconstruiu em resina, tranquilo, sem problema. Aqui, olha. Esse escurecido aqui, galera, me passa o quê? Cara, esse paciente ele tem um metabolismo bom e ele tem produção de dentina esclerosada. Então, o que eu vou fazer nesse caso? É uma pulpite reversível. Vou fazer remoção seletiva do tecido cariado. Vou fazer a proteção, a biobase da minha polpa e vou fazer a reconstrução do dente. Entendeu? Sem muito segredo. Eu não preciso remover todo esse tecido. Eu vou remover tecido amolecido. Tecido cariado removido é tecido amolecido e tecido das paredes axiais, porque é aqui que eu vou ter a união da minha resina. Eu não preciso ver isso aqui branco igual aqui, porque senão eu vou correr risco de quê? De acessar a minha polpa desnecessariamente. Certo? Aqui, ó, a mesma coisa. Eu vou fazer aqui, ó, fraturou. Eu vou só fazer a reconstrução, sem problema. Olha aqui. Infiltração de resina antiga, olha. Removi tudo. Vou proteger essa região com a biobase e vou reconstruir o dente. Isso aqui me mostra o quê, cara? O que me dá isso aqui? Antigamente a galera olhava isso aí, cara, é canal. Esse dente está todo destruído, é canal. Nem um pouco. Vou remover tecido. Vou remover tecido, esse tecido escurecido total da onde? Está aqui, ó, dessa região todinha, ó. Aqui eu posso ir removendo aos poucos até clarear. Bruno, mas em questão estética? Eu vou usar resina opaca por baixo. Vou usar uma resina opaca. Na pulpite irreversível, galera. Pulpite irreversível, na maioria das vezes, eu já vou ter exposição pulpar. Na maioria das vezes. Aí eu vou lembrar o seguinte, a pulpite irreversível, eu tenho uma vasodilatação maior dos vasos sanguíneos da polpa. Então, eu tenho o quê? É quando o paciente está com aquela dor, que eu falo o seguinte, ele fala com você assim, ó, tá igual uma panela de pressão, tá igual o coração, então eu tenho uma dor intensa, latejante, espontânea, contínua. Isso aqui é questão de prova. Dor intensa, latejante, espontânea, contínua, difusa, não cessa com analgésico, aumenta quando deita, aumenta com calor e diminui com frio. Isso aqui eu lembro da época que eu fazia prova na faculdade. É exatamente isso que falava. Na época que eu fazia prova na faculdade. Percussão e palpação negativa. Agora, percussão e palpação negativa, ok. Dependendo do limiar de dor desse paciente, ele sente dor ao bater. Dependendo do limiar de dor. Por quê? Porque eu vou ter início de congestão no periápice. Teste com calor, positivo, muito positivo. Teste com frio, negativo. Lembrar sempre disso. O paciente vai falar com você. O paciente com pulpite irreversível aguda é um paciente que, se ele tiver alguma coisa em casa que ele consiga tirar o dente, ele tira. Sabe o que eu lembro? Eu falo com meus pacientes o seguinte, aquele filme Náufrago. Não sei se vocês viram o filme Náufrago. O diretor do filme e o Tom Hanks, cara, eles conseguiram ilustrar isso aqui maravilhosamente bem. Quando ele naufraga, o dente dele começa a doer, entra nesse processo de pulpite irreversível, e aí ele começa a caçar nos pacotes lá do correio alguma coisa para quebrar esse dente. Ele acha como é que é o nome? Patins de gelo. Ele vai com aquela parte afiada do patins de gelo e consegue quebrar o dente e desmaia. É exatamente isso. A dor é tão insuportável que se qualquer pessoa chegar para o seu paciente e falar, ó, isso aqui funciona, ele vai usar. Nessa hora, aí sabe o que eu fico mais puto da vida, cara? O paciente chega assim no seu consultório e aí você fala com ele o seguinte, olha, você está com uma inflamação e aí eu não posso nem botar a mão nesse dente, não. Eu vou te cobrar a consulta aqui, vou te passar um anti-inflamatório, um analgésico, tá? Para você tomar.
E aí você vai tomar durante 7 dias, daqui a 7 dias você volta. Pô, cara, não vai funcionar. Você sabe que não vai funcionar. Você precisa intervir na polpa, a polpa está inflamada. Você não vai conseguir. Isso funcionaria se o dente fosse um tecido elástico. Aí funcionaria. Mas não, o dente é tecido duro. Todas as vezes que o tecido, que o vaso dilatar e bater no tecido duro, ele vai voltar com mais pressão. E aí ele vai mandar sinal para o cérebro vai mandar outro sinal para ele dilatar mais ainda. Você não vai solucionar o problema do seu paciente passando anti-inflamatório e analgésico para ele. Você precisa intervir na dor. Você precisa fazer o acesso de forma adequada desse paciente. E aí, fazer o acesso desse paciente não é você vir com a broca e só furar o teto da câmara pulpar. Você precisa remover todo o tecido coronário. Você precisa entrar com a lima, você precisa fazer a radiografia, ver lá, qual é o comprimento desse canal. O canal tem 20 milímetros, eu vou de forma passiva. Se eu achei a área de dificuldade de movimentação, eu não vou forçar minha lima. Eu não sou endodontista. Beleza. Então, você vai pegar uma lima 10 de forma passiva, bem suavemente, movimento de entrar e sair do canal, movimento de 1/4 de volta no dedo, ó, como se você estivesse fazendo esse movimento no dedo aqui, ó, sem força. Para quê? Para que eu possa abrir espaço para o meu tecido, para o meu anti-inflamatório. Anti-inflamatório em dente com dor é dentro do dente, não é sistêmico. Se eu tenho uma pulpite irreversível aguda, eu preciso o quê? Remover tecido coronário, pulpar. Eu preciso conseguir abrir espaço dentro dos canais de forma suave. E aí eu vou pegar e vou botar bolinha de algodão com paramono. Nunca, nunca. Eu falo com os meus dentistas que me encaminham o paciente ou aqueles que eu vou até o consultório deles para tratar o seguinte: olha, na emergência, pelo amor de Deus, dente com pulpite, dente com inflamação, não se coloca paramono. Você vai potencializar a inflamação desse dente. Você tem que colocar uma substância anti-inflamatória. Exemplo, lidosporin, otosporin. E não adianta botar bolinha de algodão na câmara pulpar. É física. É física. Eu tenho a gravidade. Não vai descer. Se eu não tenho espaço para dentro do canal pulpar, não vai descer o anti-inflamatório. É uma questão de física. O que eu preciso? Injetar o anti-inflamatório dentro dos canais. Por isso que eu preciso de espaço. Por isso que eu preciso entrar com uma lima 10 até onde você conseguir, sem forçar. Conseguiu entrar até a metade do canal? Ótimo, você já tem um espaço até a metade do canal. E aí você faz essa irrigação. Deixa otosporin ou lidosporin dentro dos canais. E aí sim, você vem com uma bolinha de algodão e coloca na câmara pulpar, umedecida. Beleza? Então, esses casos aqui, olha. Eu tenho exposição. Esse dente, se fosse um dente jovem, ápice aberto, eu poderia até fazer um capeamento aqui. Tá? Aqui, ó, pólipo pulpar. Ó, isso aqui é uma pulpite irreversível crônica. Preciso tratar o canal. Ó, expôs no desgaste. Às vezes aqui não era nem necessário fazer esse desgaste todo. Expôs a polpa. Outro pólipo. Esse caso aqui, ó, o que aconteceu? O paciente fez a restauração, errou, o dentista errou na restauração, no processo de escolha da técnica de adesiva, na técnica de condicionamento ácido, e aí esse paciente voltou com dor irradiante, com uma dor extrema nesse dente, precisamos tratar o canal, certo? Esse caso aqui, normalmente eu não indico a endodontia de cara, eu peço o pério para fazer raspagem e alisamento radicular, passo para o meu paciente água oxigenada de 10 volumes para ele fazer bochecho e passo para ele pasta Sensodyne e Pro Esmalte primeiro, para ver se eu consigo tirar desse quadro. Se eu conseguir tirar ele desse quadro, ótimo, eu não preciso tratar a endodontia desse dente. Se mesmo assim ele continua com quadro de inflamação, aí não tem jeito, eu vou ter que tratar por conta do efeito.
Aqui não tem jeito, né? Aqui é endodontia. Já está dentro do nervo. Aqui, ó, outra endo que eu precisei fazer. Não tem jeito. Aqui já estava dentro do canal. Esse caso aqui rodou alguns consultórios e o pessoal fazia o quê? Espelhinho. Vinha com o espelhinho, olhava aqui o dente. Pô, mas seu dente está tudo ok. Vou só desgastar, tirar. Cara, não fizeram uma radiografia do paciente, era só radiografar o paciente. Olha aqui o problema aqui. Radiografias são exames complementares, a gente precisa fazer. Aqui era só radiografar o paciente que ia ver. Uma cárie pela proximal aqui, pela distal, chegando próximo do nervo, pronto, pulpite irreversível. E a necrose pulpar, como a gente disse, dor ausente. Nenhuma resposta a testes de vitalidade. Dependendo do grau da necrose, dependendo do grau de endotoxinas que as bactérias estão liberando, eu já tenho gases ao redor do periápice, e aí a palpação ou percussão podem ser positivas. Dependendo, porque eu vou estar no início de um abscesso. Outra coisa, ó, o dente pode apresentar escurecimento. Um dente com necrose pulpar, primeira coisa que ele faz, a olho clínico, ele perde o brilho. Então, se eu tenho um dente que perdeu o brilho, eu já me atento, porque esse dente pode estar com necrose pulpar, tá? Olha aqui, ó. Que infelicidade, que infelicidade. Isso aqui foi o quê? Rompimento do feixe vasculo nervoso aqui, ó. Tocou, rompeu o feixe vasculo nervoso. Isso aqui é uma necrose por Streptococcus mutans? Não. Não é, o dente está rígido, ó. Necrose por bactérias da própria flora. Bactérias nativas, ó. Por quê? Rompeu o feixe vasculo nervoso, feixe vascular que entrou em processo de morte, penetração de bactérias retrógrada, e aí alimentação da bactéria aqui, formação de endotoxinas. Esse caso aqui, galera, esse caso aqui é mais um caso daquele que eu falei lá atrás, que sim, a gente pode fazer tratamento reabilitador num dente com coroas totais sem fazer endodontia, mas eu preciso ter total cuidado. Isso aqui é paciente de uma colega dentista que me encaminhou depois para fazer a endo, que é o seguinte, ela fez o preparo, mas olha só, olha a quantidade de resina aqui, ó. Então, o dente já chegou bem desgastado, né? Isso aqui tudo é resina, ó. Resina e depois veio o bloco. Ela fez um núcleo em resina e depois fez o bloco. Tratamento ok. Qual pode ter sido a falha aqui? Falha pode ter sido no desgaste, né? Uma broca já de bastante uso, que aí você precisa forçar mais para cortar. Eu tô muito próximo do nervo, o nervo está aqui, ó, passando aqui. Eu estava muito próximo do nervo. Não pode. Falta de refrigeração, aceleração da caneta. Se você acelerar a caneta, em pouquíssimos segundos, a temperatura nessa região chega a 70 graus. Se você acha mesmo que o nervo vai suportar 70 graus nessa área. Então, são toques suaves, devagar. Não é pisar e deixar. Não é isso, cara. É devagar. São toques suaves, é desgaste suave. E aí depois eu tenho que pensar em qual vai ser minha técnica de condicionamento ácido, qual vai ser minha técnica adesiva. E aí o que a dentista fez? Bruno, eu estou com um caso aqui onde, cara, eu já botei a porcelana na paciente, a paciente está relatando dor ao mastigar. Eu acho que vai precisar tratar o canal. Só que eu queria te pedir o seguinte, tem como você tratar o canal sem destruir essa coroa? Olha só. E aí, joga o pepino pra gente, né? Eu tive que fazer isso aqui. Acesso super conservador para tratar esses canais. Aqui, ó. Lesão enorme. Restaurações antigas, ó. Olha aqui. Aí o paciente chega no seu consultório. Poxa, isso aqui me chama a atenção, cara. Toda vez que eu tiro foto, aparece isso aqui, ó. E eu queria resolver esse problema.
E aí você esquece que um dente escurecido, ele pode ser um dente necrosado. Você não faz uma palpação aqui nessa região, você não faz uma percussão, você não faz um teste térmico nesse incisivo e nesse. Você só olha para ali e fala assim, putz, beleza, vou vender clareamento aqui, vou vender clareamento, né? Vou vender aqui uma limpeza nessa região. Eu acho que a gente pode melhorar aqui, esse dente está menor do que esse. Acho que eu vou vender uma faceta também aqui, ó. Aí eu faço o seguinte, eu vendo um clareamento para ele, para esse paciente, e aí aviso ele que é muito difícil eu trazer esse dente aqui para essa cor. Então, eu vou ter que fazer uma coroa total aqui, e aí eu vendo para ele facetas. Facetas aqui, ó, desse canino até esse canino, para eu melhorar a estética dele, melhorar a linha de sorriso, aí você vai falando. Só que aí você esquece o seguinte, cara, esse dente aqui precisa de canal. Eu preciso radiografar antes, eu preciso ver se não tem uma lesão. Eu preciso saber se esse dente aqui não tem uma reabsorção radicular. Normalmente não, galera, mas olha só. Quando eu tenho um dente que essa parte cervical aqui, ó, tá bem mais escura, eu tenho que me atentar a isso. Cara, você tem que perguntar para o seu paciente se ele teve um trauma nessa área. Se ele sofreu alguma pancada. Aí ele fala assim, pô, sofri uma pancada assim há um tempão, caí de moto. Esse dente aqui quebrou um pedacinho, ó, por isso que tá com essa resina. Esse aqui não aconteceu nada não, mas aí foi escurecendo com o tempo. Pô, foi escurecendo com o tempo, esse dente está necrosado. E tomara a Deus que ele não esteja com os canais calcificados. Tomara que não esteja com os canais calcificados. Então, cara, isso aqui tem que chamar atenção. Você tem que pensar que pode ter uma necrose aqui. Teste de vitalidade pulpar, percussão, palpação, radiografia. Não sai vendendo estética para um paciente desse sem você olhar a saúde. Eu costumo sempre falar o seguinte para os colegas dentistas e para os pacientes que chegam lá no meu consultório. Quando o paciente chega no meu consultório procurando por estética, eu falo o seguinte com ele, falo, olha, ok, estética faz parte da odontologia, mas eu, como dentista, eu tenho que promover saúde. Então, eu olho a odontologia sobre 3 esferas. Primeiro, saúde. Então, primeiro de tudo, eu vou olhar como está a sua saúde bucal, como está a saúde da sua boca. Vou olhar como está a sua gengiva, vou olhar como estão seus dentes, vou olhar como está a qualidade do seu tecido ósseo. Vamos olhar isso tudo. Se tem cárie, se tem dente quebrado, se não tem. Vamos olhar a sua saúde, ok? O paciente, ok. Segunda esfera que a gente vai olhar é o mecanismo de mordida que você tem. Como é que está a engrenagem de mastigação? Se os pontos de contato estão corretos, se você está mastigando, quando você mastiga, está tudo certo, se você não está sobrecarregando nenhum ligamento articular, vamos olhar toda a sua mordida. Se está faltando dente ou não, e aí a gente tem que reparar, tem que devolver esse dente que está faltando. Conseguimos. Esfera de saúde está ok. Esfera de oclusão, mecanismo, mecânica de mastigação, mecânica de movimentação da mastigação está ok. Agora a gente vai para a esfera da estética. Aí, beleza. Aí eu vou sentar contigo, vou conversar, vamos ver o que você quer, formato de dente, cor de dente. Aí, ok. Mas primeiro, a gente precisa deixar tudo ok na esfera da saúde, na esfera da oclusão, para depois eu passar para a esfera da estética. Se eu pulo aqui, lá na frente eu tenho um problema com esse paciente. Beleza, galera? Então, olha só, vamos dar uma fechada aqui, parte 1. Fechamos a parte 1 ali com dor relacionada à inflamação e infecção. Passamos por toda a parte de hiperemia pulpar, inflamação reversível, inflamação irreversível, necrose, e agora a gente vai entrar na parte de abscesso. Abscesso, a gente vai falar de abscesso inicial, em evolução e evoluído, tá? Na próxima aula. Beleza, galera? Vamos fechando aqui. Aula 1 completada. E aí eu vou pedir para vocês o seguinte, se gostaram, pô, dá um joinha aí. Se não gostou, coloca nos comentários o que poderia ser melhor, o que eu posso fazer de melhor aqui. Mande para mim dúvidas, né? Manda para mim algo que possa acrescentar, porque eu também quero aprender com vocês dentro dessas aulas, ok?
Pô, se possível, se inscreve aí no nosso canal, dá um joinha, vai no sininho ali, na sineleta, marca ali que você quer receber os novos conteúdos. Manda isso para sua colega, para o seu colega que é dentista. Olha só, pô, vi essa aula aqui desse cara, ó. Dá uma olhada nessa aula aqui, vê o que você acha. Me ajuda a divulgar mais a odontologia fisiológica, galera. Beleza? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.